O que eu quero muito é andar passo, parar, recuar. Ou seja, eu quero andar passo com as minhas pernas embaixo de mim e na hora que eu aliviar, tirar a pressão da perna e sentar fundo na sela, eu quero que eles parem e já comecem a recuarem, ou seja, vir para trás. Um cavalo, quando ele joga o posterior embaixo dele, fica fácil para ele parar. Quando eu recuo ele também joga o posterior embaixo dele. Então eu já estou tentando trabalhar o recuo e a parada no mesmo tempo. E o sinal que eu dou é exatamente falando ou e sentando fundo na sela e abrindo a minha perna e dando um sinal com a perna. É esse também o sinal que eu vou usar no controle de velocidade que a gente vai ver mais na frente. Ou, bem melhor agora. É importante vocês perceberem que o posterior dele está embaixo dele. Essa é a grande vantagem que a gente tem. O posterior está embaixo, que vai facilitar na hora de parar. Bom, como falamos, duas coisas importantes no meu programa de treinamento. A parte de reunir os animais e a parte de mover a paleta para um lado e para o outro. Como a gente já falou de reunir, vamos falar agora de mover a paleta. O mover a paleta nada mais é a direita e a esquerda do meu cavalo. Ou seja, imagina eu querer virar um cavalo para um lado, para o outro, ou espinar para um lado, espinar para o outro, se ele não vira nem para um lado nem para o outro. Então é importante que a gente tem que almejar que uma rédea como se desse choque no pescoço dele. Na hora que eu encostar essa rédea desse lado, ele não tem que pensar em outra coisa e ir para lá. Na hora que eu encostar essa rédea desse lado, ele não tem que pensar em outra coisa senão vir para cá. Então, o que eu vou trabalhar agora é exatamente isso. Movendo a paleta dele para um lado para o outro, que não deixa de ser o começo de um spin, de eu começar a guiar meu animal. Paro, ou puxo, perna, move a paleta e eu saio. Ou encosto, um quarto, saio. Às vezes eu até puxo mais. Moveu, alivio. Você vê que a primeira coisa que eu puxo é a rédea de fora. E a rédea de dentro, ou seja, no caso a rédea direita, ela só balanceia, ou seja, para o focinho dele não ir para fora. Porque se eu puxar muito essa rédea, ele vai jogar o focinho para fora. Então essa só mantém a cabeça dele reta. E a de fora que faz ele mover a paleta para um lado ou para o outro. Eu pego, ando, paro, ou encosto. Isso eu quero, que ele saia da pressão da minha rédea. Eu quero meu cavalo movendo a paleta. Com o tempo eu vou colocar estilo, eu vou colocar perfeição, mas o que eu quero agora é exatamente isso. É mover a paleta do meu cavalo para o outro, ou seja, direita e esquerda. É importante eu sempre soltar a rédea na hora que ele está fazendo certo. Enquanto ele está pesando na paleta ou está bloqueando, eu continuo. Na hora que ele aliviar, que ele ceder, eu alivio, que é uma recompensa que eu estou dando para ele. Exatamente esse é o começo do spin meu. Eu não estou preocupado muito com a perfeição, mas e sim com a rapidez do lado, que aí a perfeição vem automaticamente. Bom, quando a gente fala de o cavalo galopa rápido e galopa devagar. Eu sempre tenho uma preferência em ensinar meus animais galoparem devagar, trotarem devagar e andarem passo devagar. Porque é muito mais fácil você empurrar teu animal do que você ter que segurar ele. Então, se meus animais galopam devagar, de cabeça baixa, relaxado, no controle da velocidade o que eu vou fazer? Eu vou começar a tocar eles um pouco com a perna, inclinar meu corpo um pouco para frente, fazer sons, ou seja, tocando eles, e na hora de diminuir, eu vou relaxar, abrir a perna como se fosse o sinal para parar, e eu costumo falar easy para eles, que é uma palavra em inglês que fala calma, relaxa, e eu quero que eles no galope rápido caiam para o galope devagar. Então esse é praticamente a base do controle de velocidade nosso. A partir daí eu galopo vários círculos, depois eu venho, dou algumas paradas, ou seja, sem ser ainda no paredão, algumas paradinhas, recuo, tal, coisas básicas que futuramente irá evoluindo, aí a gente começa a usar o paredão, etc. Inclino meu corpo para frente, toco meu potro um pouco, aumento a velocidade, inclino meu corpo,